Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que está no meio de nós, nos abraça e nos envolva. Mas que essa paz possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para podermos, na noite de hoje, estudarmos um pouco da doutrina consoladora do Mestre, nesse tema bem complicado, mas atual também, né? A nossa proposta hoje é trazer a violência sob a ótica do Espiritismo em duas partes. Primeiro, mostrando algumas situações do dia a dia que ocorrem, né? E como está a violência no nosso país, como está a violência no nosso globo, né? No nosso planeta, certo? Na segunda parte, a gente vai trabalhar as questões mais da doutrina espírita, né? Como eu gosto muito de vir nessa casa aqui, porque toda vez que eu venho aqui me oferecem um cafezinho com bolo, e eu sou dependente químico do açúcar, né? Eu fico tremendo. Quando eu como bolo, já paro um pouco de tremer, né? Eu fui ali, me deram um cafezinho com bolo muito gostoso, muito saboroso, né? E eu adquiri muita energia. E essa energia, eu conversei com a diretiva da casa, que me permitiu fazer essa exposição até as 2 horas da manhã. Disse, não precisa tanto assim, até as 11h30 da noite dá para nós terminar esse assunto, né? Mas a gente vai tentar fazer dentro do horário, né? Até umas 10h30 da noite, mais ou menos, né? Só que a questão, assim, eu estou até brincando nesse sentido, mas esse tema aqui, por exemplo, que nós fomos trabalhar, a gente trabalha em 4, 5 horas, né? De uma forma, vamos dizer assim, mais tranquila, mais devagar, né? Hoje a gente vai ter que trabalhar um pouco mais na correria para cumprir o horário, certo? Então, gostaria que todos conseguissem entrar no foco do que a doutrina espírita coloca para podermos entendermos o que está ocorrendo em nós, porque nós temos até uma guerra, né? Guerra é sinônimo de violência, né? E para os senhores terem uma ideia, eu trabalhei na área da violência, fui policial, né? Então eu tenho um pouquinho de conhecimento dessas questões da violência. E quando eu conheci a doutrina espírita, a gente muda o foco. Você trabalha na área da repressão, você trabalha na área da violência, quando você conhece a doutrina espírita, você muda o foco. Você desembaça aquilo que você não consegue decifrar, né? E hoje a nossa proposta é essa, tá certo? Trazer o conhecimento da doutrina espírita para os senhores. Vamos ver. Fugiu um pouco do tema passado, vamos ver se eu volto. Vamos lá. Conceito de violência, que não é um conceito espírita, certo? É um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Ah, se eu quebrar um vaso é violência? Eu sou violento? É. Né? Eu uso excessivo de força além do necessário. Se eu gritar com alguém, eu sou violento? É. Depende de achar que não. É um ato de violência, né? Então, principais fatores motivadores da violência são inúmeros, né? Inúmeros fatores, certo? Alguns aqui são alguns que a gente coloca, né? Vamos dizer assim, aqueles que nos dão uma ideia mais direta com a violência, certo? Se alguém não estiver escutando aí atrás daí, se é uma, só avisar, tá? Que a gente aumenta mais o volume do microfone. Certo? Ó, tipos de violência: física, doméstica, inúmeras. Não botei todas aqui, certo? Psicológica e verbal. Violência psicológica, verbal. Mas aí não machuca? Machuca. Machuca e muito. E tem uma história bem interessante do livro Há 2000 Anos, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, enquanto ele conta uma história da Lívia, que era a esposa do Plúdio Lentulus, Emmanuel, né? Contava a encarnação dele como senador romano, e eles tiveram um problema porque Lívia era cristã e se reunia com os cristãos da época, né? Escondida, porque Roma perseguia os cristãos, né? E o Emmanuel, o Plúdio Lentulus, senador à época, era um dos que perseguia, né? E tinha como a esposa uma cristã, né? O disparate, né? Então houve muito problema entre eles, chegou a um ponto em que Lívia ficou mais ou menos 2 anos sem falar com o senador, com seu marido, Plúdio Lentulus, né? E ele depois narra e vai nos dizer que esse tipo de atitude, que ela simplesmente se deu o direito de não conversar mais com o esposo, né? Gerou problemas para ele, entende? Só para vocês entenderem que o silêncio também pode se transformar numa forma de violência. Claro que ali a Lívia, ela queria fazer esse silêncio em protesto ao marido que perseguia os cristãos, né? Dessa forma, só para ter uma ideia, ok? Agora vamos fazer uma parte dos dados das questões da violência em vários lugares para vocês terem uma ideia, um pouquinho mais atualizada, porque muda todos os anos, né? Mas só para vocês, mapa da violência no nosso planeta, certo? Vamos dizer assim, países mais violentos por número de homicídios. Então aqui, ó, América Central, América do Norte, África, para vocês verem os países, né? Ou seja, pega-se o número da população
divide pelo número de homicídios, vai dar um valor que chega nas porcentagens. Certo? Isso aqui é de 2020, para vocês verem onde se encontram os países mais... O Salvador até hoje é um caos total, né? Nessa condição. Países mais pacíficos, que tem menos mortes no sentido de homicídio. Islândia, Nova Zelândia, Dinamarca, Portugal, países nórdicos, né? Mais lá de cima, lá, tá certo? Esse é de 2021. Geralmente só vai mudando de lugar aqui entre eles, mas são os países mais pacíficos do planeta. Isso aqui é só para conhecimento de vocês, né? Mapa da violência nos nossos estados do Brasil. Em 2021, os países mais por número de homicídios, né? Os estados mais violentos, né? Colocou o Amazonas, certo? E assim vai. Sempre fazendo a relação por 100 mil habitantes, certo? Diríamos que o Rio de Janeiro deveria ser o primeiro. Não, negativo. Pega a população do Rio de Janeiro, divide pelo número de homicídios, vai ter um número absoluto, um número real, né? Baseado na população. O Rio de Janeiro nem se encontra aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Percebe isso? A matemática é exata aqui, não é uma matemática de proximidade. Claro, numa análise de números no ano todo, vai ser o Rio de Janeiro, vai ser o outro estado que seja, né? Mas na população, por 100 mil habitantes, ano de 2021, certo? E os menos violentos, ó, começando de cima para baixo, o primeiro menos violento é São Paulo. Mas como? Nós estamos falando de estado, pessoal. Você pegar o estado de São Paulo, tem mais de 30 milhões de habitantes no estado todo. Divide pelo número de homicídios do estado todo, dá esse percentual aqui. Certo? Então, para vocês terem uma ideia, né? O menos de Santa Catarina é o segundo, certo? Isso é só para título de conhecimento de vocês, atualizando a violência no nosso país, para vocês terem uma ideia, né? Agora sim, então, de agora até mais ou menos 1h30 da manhã, estou olhando o relógio ali, pelas minhas contas, né? A gente vai trabalhar a questão espiritual, da doutrina espírita. Qual a origem da violência segundo o Espiritismo, né? E a gente vai começar num texto maravilhoso de Divaldo Pereira Franco. Ele vai dizer, predominando, através do espírito de Joana de Ângeles, através de Divaldo, né? Predominando em a natureza humana os remanescentes dos instintos primários, predominando em todos os nós, habitantes do planeta, os instintos primários, a mesma face agressiva por um mecanismo natural de sobrevivência. Por isso que essa exposição ela deveria 4, 5 horas, né? Para a gente trabalhar parágrafo por parágrafo. Esse aqui é muito importante. Então, Joana de Ângeles vai nos dizer que trazemos os nossos instintos primários remanescentes e é um predomínio dentro de nós. Nossos instintos primários, né? A mesma face agressiva como se fosse um animal, né? O animal, ele para defender o filho, ele vai, né? E torna aquela violência, né? Mas ela continua. Não havendo o controle da razão, olha que interessante, sobre os impulsos inatos, os instintos primários, desbordam-se os sentimentos gerando perversidade e produzindo dor. A gente não consegue dominar os nossos instintos primários. Aquele que a gente traz das nossas primeiras encarnações, onde a gente era na época da pedra, pegava, comia, bater no outro, pegava, sabe? Aquela violência que existia. Ainda a gente, muito de nós traz dentro de nós. Em vários níveis, né? Produzindo dor. A violência é a manifestação atávica do ser em processo de evolução. Ou seja, atávica é o atavismo que eu trago dentro de mim. Então a violência que hoje eu projeto, que hoje eu aplico, que hoje eu faço, vem desse atavismo, desses instintos primários que se manifestam dentro de mim. Certo? Joana de Ângeles no livro Jesus da Atualidade. Isso aqui é um resumo maravilhoso, né? Que traz as condições de hoje. Então, diríamos que nosso planeta Terra, todos nós temos ainda um pouquinho de instintos primários. Sim, numa escala, o Carlos tem isso, o Ciclano tem isso, sabe? Vários nós, mas nós temos ainda os instintos primários. E por que nós temos ainda? Porque nós somos moradores, inquilinos de um planeta de provas e expiações. Essa questão de sermos inquilinos de um planeta de provas e expiações é muito importante. Porque se nós formos inquilinos de um planeta acima do bem, celestes, ou em regeneração, já seria diferente. Não sei se vocês estão entendendo. Estou querendo mostrar para você que não devemos nos envergonhar de olhar para dentro de nós e vermos que trazemos ainda instintos primários. Não, não devemos. Faz parte da conjuntura do planeta de provas e expiações. Faz parte. Um já consegue dominar muito mais
através do controle da razão. Já consegue entender, não, para isso aqui não, agressividade, não. É o meu instinto que ainda tem um pouquinho, vou dominar ele. Entende? Então todos nós convivemos com isso, nessa situação. Nós somos moradores daqui, porque se nós não tivéssemos essa condição aqui, nós não estávamos no planeta Terra, estávamos no outro, já na regeneração. Certo? Ficou claro isso para vocês? Então todos nós. Aquele que diz que não tem nada de instinto primário é porque ele não foi testado, é porque não se apareceu a condição dele mostrar. Mas é uma condição que a gente traz dentro de nós, conforme coloca o Espírito Joana de Anjos, certo? Aí ele diz assim, ela vai dizer assim, ó, o mito da violência, por sua vez, nascido nos porões do submundo da miséria sócio, trazendo agora por aqui agora, né? Socioeconômica, moral, e graças à eclosão das drogas, em uso abusivo, engendra o símbolo da força do poder, do estrelismo, no campeonato da aventura e da bravata, exibindo as heranças atávicas, de novo, ó, noutra obra, hein? Da animalidade primitiva, ainda predominante no homem. É brilhante, gente, é brilhante. O Espírito Joana de Anjos nessas duas obras, naquela. E no Homem Integral, Jesus e a Atualidade era outra, né? E nesse ela vem botar. E aqui ela já faz um link com as drogas. Porque a gente pode imaginar muitos, né? Ah, não, meu filho não participa da questão da violência. Ele só usa a maconha dele todo final de semana, né? Ele só faz uso dessa droga todo final de semana. Ah, o meu filho é surfista e só fuma maconha lá quando ele está surfando. Faz parte do processo da violência? Faz. De uma forma ou de outra ele faz parte. É muito interessante porque quando você coloca a condição, quando o Espírito Joana de Anjos coloca a condição da droga, ó, graças à eclosão da droga em uso abusivo, né, trazendo um link para a violência das questões, uma condição do meu conhecimento da área policial vai fechar direitinho com a questão de drogas e violência. Mas aí, voltamos então ao que eu falei agora há pouco, meu filho só fuma maconha em casa, não faz parte desse ciclo. Faz, porque a maconha dele pode ter sido adquirida num processo de morte, de violência, de traficantes, ou isso, aquilo. Percebe isso? Ou a droga que ele adquiriu, de alguma forma ou de outra, foi para outros jovens que se liberou a violência dentro dele. Certo? Então, só para você ter uma ideia, não é uma condição de que, não, eu estou protegido nesse detalhe, não. O Espírito de Joana de Anjos traz esse conhecimento aqui para nós. Portanto, e ela vai mais ainda, né? Exibindo as heranças atávicas da animalidade primitiva. Heranças atávicas são tudo que a gente fez em outras vidas, que ainda guardamos dentro de nós e que não conseguimos tirar de nós. Então a gente às vezes passa por uma situação em que essa herança, ou seja, essa animalidade primitiva, se mostra, se apresenta e a gente executa. Certo? É muito interessante isso, porque às vezes as pessoas nunca imaginam que esse plano fez tal atrocidade, tal animalidade, que até então aquilo, ou seja, essa animalidade dele estava guardada dentro do perispírito dele, né? Mas veio, eclodiu, saiu-se quando se apresenta a determinada situação. Então não adianta nós querermos dizer que nós não somos violentos. Né? Eu não sou violento. Baseado no sentido de todos os tipos de violência, em algum momento nós vamos se enquadrar. Se você levantou a voz para sua esposa, você é violento. Se é o retorno de uma forma, de um tapa, de uma agressão, você é violento. Mas foi uma vez. Mas você colocou para fora esse processo. Nós temos que entender isso. Então, a animalidade primitiva ainda é reinante dentro de nós. Um mais, outros menos. Certo? Quem é o violento segundo o Espiritismo? Quem seria o violento? Como é que a gente pode imaginar, né? Olha só que interessante, a doutrina espírita entende o violento como um doente espiritual e não como um produto do meio social. Então eu posso nascer na Rocinha ou na pior favela do Rio de Janeiro e não ser violento? Posso. E tem muita gente lá no Rio de Janeiro que mora nesses lugares, ou aqui no Conde de Vila Verde, em Balneário Camboriú, no Monte Alegre, e que não é o violento. O meio não faz a pessoa. O meio pode o quê? Fazer o que eu falei agora há pouco, eclodir dentro dela a violência que ela tem. Não sei se vocês conseguem entender. Percebe isso? Não é o meio que me traz a violência, que me torna violento. Não, o meio vai o quê? Fazer o que eu tenho a violência dentro de mim, lá para fora. Fica claro isso para você? Não tem essa, não vou morar naquele bairro porque ele é muito violento. E se você tiver passado por uma situação violenta, é outros 500, né? Nada é por acaso. Mas você não ir morar lá porque você está com medo da violência, ou isso, aquilo e tudo mais,
O bairro pode lhe trazer como uma condição que está adormecida dentro de você. É muito interessante, porque esse adormecimento, ele só faz se acordar, vamos dizer assim, de uma forma simplista, quando eu passo pela situação. Então, como é que eu vou me reconhecer quando violento? Quando eu sou de uma forma de outro agredido e dou retorno, né? É desse sentido que ele está falando. Ó, então, o meio social não influencia naquilo que eu já sou, certo? Ele vai botar para fora. Ó. Afirma também que a predisposição criminal ou a disposição para o ato violento vem do espírito e não das glândulas, ou de uma condição instintiva da criatura, o que revelaria uma condição de imperfeição do Criador. Se Deus permitisse que nós fosse criado com algum problema orgânico que nos tornasse violento, estaria muito ruim, né? Uma imperfeição do Criador, e ele não é dessa forma. Então, o espírito que é o violento, você pode vir inúmeras encarnações mudando de roupa, mudando de corpo, certo? A violência vai estar onde? Não nas roupas, vai estar no espírito. Vai estar no espírito. A cada vez que ele reencarna e nasce com uma outra roupa, com outro corpo, a violência permanece ali dentro. A gente traz essa violência. Nos níveis de violências que diferenciam nós um do outro, né? Todos nós um do outro, está o que eu fiz nas minhas vidas passadas que vai gerar o meu nível de violência. Certo? Mais para frente nós vamos entender um pouquinho mais dessa condição. Certo? Causas da violência na atualidade. Isso aqui é como se fosse uma parada de ônibus lá no Rio de Janeiro. Ó. Lá o pessoal esperou para ser... E baixa o guarda-chuva sem querer, já pensa que é um assalto, né? Alguns irmãos nossos em alguns lugares do Rio de Janeiro vivem dessa forma, né? Com essa tensão, né? Com essa tensão psicológica de poder, perigo de ser assaltado a qualquer momento. Entrou no ônibus, será que esse ônibus vai ser assaltado? Né? Será que vai ter alguma blitz falsa, né? Tudo mais. Então, essa é uma condição atual, certo? E aí, o espírito de Jonas Jano, através de volta, vem dizer: estão reencarnando na Terra, como ocorreu de certo modo em outras épocas, os espíritos que se encontravam retidos nas regiões expiatórias, que se haviam comprometido exclusivamente no mal por um longo período. Esse slide aqui geralmente dá uns 15 minutos para nós dissertar sobre ele, só para vocês terem uma ideia. Estão reencarnando, ó, como ocorreu de certo modo em outras épocas. Espíritos estavam retidos em regiões expiatórias. Olha só, vamos tentar entender, vamos voltar lá para o passado. É só vocês fazerem uma viagem, vamos lá para a época dos vikings. Vamos para a época dos vikings. Vamos fazer uma leitura, se nós pudéssemos fazer, de como era o planeta Terra na época dos vikings. Tirando alguns países, algumas áreas que não eram descobertas, né, onde tinha mais indígenas, vamos dizer assim, na parte da Europa, ali da Normandia, dos Países Baixos, sabe, daquela parte ali da França, da Inglaterra, da Noruega, da Dinamarca, tudo mais era dominado pelos vikings, que foram até pertinho da Rússia, dominando todo mundo, certo? Então o planeta vivia uma convulsão de violência. Os vikings têm várias, vamos botar uma palavra, não é essa correta, mas várias etnias, ou seja, eu tenho os vikings da Noruega que são um tipo, e os vikings da Dinamarca que são outros, e assim vai. E eles brigavam muito entre eles, através de conquista. E os atos de violência dos vikings naquela época eram os piores possíveis. Se a gente hoje vê alguma coisa e acha uma atrocidade, naquela época era possível. Quando eles pegavam, entravam nas aldeias de outra tribo viking, estuprava todo mundo e matava os líderes, puxava com cavalo e arrastava, coisas horríveis que nem valem falar assim. Bom, o planeta Terra nessa época não estava conseguindo evoluir a nível moral. Vocês estão entendendo? Como nós vamos até as 2 horas da manhã, se não entender, pode levantar a mão que a gente vai responder todas as perguntas. Nós vamos até umas 3, 4 horas da manhã, né? Mas olha só, então naquela época o planeta precisava evoluir, o planeta Terra precisava evoluir. Esses espíritos dessa ordem estavam trabalhando, estavam atrasando o processo evolutivo. Tinha pessoas boas naquela época? Tinha, no meio dos vikings. Mas o predomínio era da maioria era da violência, da agressividade. O que foi feito então pelo comandante Jesus? Retira-se os espíritos que estavam atravessando o processo evolutivo e coloca em zonas expiatórias do mundo espiritual. Tranca eles no mundo espiritual, na região. E aí a Terra começa a dar uma evoluída. Entenderam todo mundo? Isso foi feito em várias épocas do globo. Estou falando no viking. Foram feitas nas cruzadas também, foram feitas em várias épocas em que o globo estava em muita violência. Certo? Como Jesus disse, nenhuma ovelha minha se perderá,
todos os nossos irmãos terão as mesmas chances do que nós. Então eles estão voltando agora, quando eu digo não é esse século, já está no século passado, já estão vindo no meio de nós, para ter esses que estavam trancados lá, esses que estavam travados lá, né? Voltando agora para ter a última chance de se modificarem para poder ir para a regeneração. Ficou difícil entender? Não, eu repito para vocês de novo. Certo? É muito importante vocês entenderem isso, que nós vamos encontrar algumas situações no nosso dia a dia hoje, que está ligado a esses tipos. Por exemplo, eu vou aproveitar um exemplo, porque, olha só, para a gente ter um exemplo e fazer uma leitura espiritual, eu tenho que ter o conhecimento daquilo, né? Eu tenho que ter o conhecimento espiritual daquela situação. Lembro, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, que um menino foi arrastado pelo carro, não me lembro o nome do menino, né? Eu estou pegando esse exemplo, gente, não estou querendo dizer que é isso, tá? Ficou claro para você? Não, o cara não está afirmando que é isso. Pode ser que esse arrastamento que esse indivíduo fez com esse menino, não sei por quanto tempo, pode ser, esse motorista, um viking daquela época que estava nas regiões expiatórias e voltou para tentar, e não conseguiu? Pode. Não sei se vocês estão entendendo. Só que daquela vez, quando o viking, ele botava o inimigo no cavalo, amarrava ele no chão e andava com ele. Desta feita, como não tinha cavalo ali na região, ele pegou um carro, como se fosse assim, estou criando uma imagem para você, não estou dizendo que foi isso. Ficou claro para você? Esse voltou dessas regiões e não conseguiu dominar dentro de si a animalidade que ele tinha da época do Zinc. Ficou claro? Essa situação pode ocorrer hoje, em qualquer momento da nossa vida, dependendo do que as pessoas estão voltando. Mas continua. Quem são esses espíritos? É muito interessante, olha só. Religiosos que cometeram atos equivocados. Quem estava são os espíritos que estavam nas regiões, né? Aqueles que promoveram guerras cruentas, como os godos, os visigodos, os normandos, todas essas regiões ali. Então, estou mostrando para vocês o que Joana coloca desses espíritos que estão voltando no meio de nós. São aqueles que estavam naquela época e são assim, tudo aqui na questão dos vikings aqui, ó, das hordas bárbaras. Mais especiais desses aqui, é o que são os tipos de vikings que tinha na época, aqui da região da França, aqui na região da Noruega, não me falha a memória, sabe, ou da Dinamarca, que estão voltando no meio de nós. Vocês entenderam? Eles foram retirados porque não conseguiram, naquela época estavam encarnados, dos vikings, não conseguiram manter o nível ou deixar o bem se pronunciar, vamos dizer assim, né? Nesse momento, portanto, as regiões punitivas da erraticidade inferiores estão liberando seus habitantes espirituais a fim de que tenham a sua chance de recomeço e recuperação. Como eu falei, todos vão ter a chance de se modificar e partir para as questões do bem, né, onde o bem vai tomar mais forma, vamos dizer assim, certo? A influência espiritual e a violência. Existe influência espiritual só na violência? Ou existe influência espiritual em tudo na nossa vida? Em tudo. A questão 549, não me fala a memória, do livro 459, do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pensamento é uma coisa, ato é outra, né? Pensar está ali na minha mente. O ato, eu larguei essa caneta aqui. Isso é um ato, né? Eu quebrei o copo, eu joguei para lá. Então os Espíritos, essa questão é muito importante para tudo na nossa vida. Ele pergunta duas coisas, Kardec pergunta para você: pensamentos e atos. Primeira pergunta para você: alguém aqui consegue parar de pensar? Se consegue, me ensina. Consegue parar de pensar? Não consigo. Talvez até no processo de meditação, mas também seja meio complicado também, né? Então, fica claro esse entendimento. Pensamento e ato são duas coisas diferentes. E os Espíritos foram muito claros, né? Sim, resposta dos Espíritos. Sim, muito mais imaginais, chegando ao ponto de vos comandais. Verdade. Vamos fazer uma reflexão em cima dessa resposta. Consegue entender que qualquer coisa que tu fala com o teu chefe, com o teu filho, com a tua esposa, com qualquer um, pode ter uma influência ali do lado? Dos dois sentidos, né? Do bem e do mal, né? Via de regra, os Espíritos dizem: a maioria das coisas que a gente pensa de imediato é nossa. Via de regra, não quer dizer que existe sempre, né? Mas pode ser essa condição. E na influência espiritual, ela é espetacular. A questão mais fácil que eu poderia perguntar para vocês assim: que espíritos me influenciam na violência, nos atos de violência que eu quero cometer? Sempre espíritos ruins, né? Não são espíritos do bem, pode até ter espíritos ignorantes nesse sentido, né? Mas o espírito, através de volta, vai nos informar: olha só,
É muito interessante. Não poucas vezes nessas paisagens mentais sobre a escrita da Joana de Anjos é impressionante. Onde se expande a violência, há um intercâmbio com os espíritos perversos. Como ela trata aqueles espíritos, que se atribuem o direito legal de punir, de perseguir, de malsinar, acreditando-se como sendo os longos braços da justiça, alcançando os calcetas morais da humanidade. Como fugir de um espírito assim? Como não me deixar influenciar por um espírito dessa maneira, como o João está colocando? Então, ela vai dizer, há um intercâmbio com espíritos perversos, que se acham no direito de me julgar, de analisar, nessa condição. Vamos ver se vai mais para frente. Obsediu os seus compares, ou seja, obsediu os encarnados, anulando-lhes as inspirações para o bem, as débeis claridade para o discernimento que eu... Cego, essa palavra quer dizer cego. Olha só, vamos trabalhar esse slide aqui, ó. Obsediam, perseguem seus compares, anulando-lhes as inspirações para o bem. Deus criou algum de nós com maldade? Não. Deus criou simples e ignorante e botou o bem dentro de nós. Ele botou. Aí a gente começa a entrar na fase nominal e começa a trilhar pelos caminhos do mal. Eu mesmo estou optando. Então eu estou optando pelo caminho do mal. Eu mesmo estou. Mas o bem está lá dentro de mim. Aí eu faço bem para tais coisas, parece que eu não consigo, sou meio agressivo, sou violento, e faço bem para outros. Então, entender. Aí a pergunta que fica, Fernandinho Beiramar tem o bem dentro dele? Tem. Tem sentimento de bem dentro do Fernandinho Beiramar? Tem sentimento de bem dentro dele. O pior pessoa que vocês possam conhecer, imaginar de violento, de agressivo, tem o bem dentro dele. Isso é fato, segundo a doutrina espírita. Por hora ele está optando trabalhar o mal dentro dele. O que esses espíritos fazem, Selma? Eles vão lá nessas questões do bem e cegam, travam aquilo dentro de mim. Não me dão condição de eu olhar para mim, internamente, psicologicamente, e ver que o bem está ali, e executar o bem, entende? Os espíritos vão lá. Olha que interessante, né? Ele tem conhecimento comigo no meu perispírito e chegar nas questões do bem que todos nós temos e não deixar eu praticar ele. E eu tomo mais conta o quê? Da minha parte ruim, da minha parte violenta, certo? Então, para vocês entenderem o perigo nas questões da violência, no sentido da influência espiritual desses espíritos que têm conhecimento de como fazer isso, certo? Continuando. As vibrações compensadas e a violência. Eu diria para os senhores que na exposição de hoje, esse seria a parte mais difícil e mais importante para os senhores memorizarem e aprenderem esse ensinamento da doutrina espírita. Vibrações compensadas, essa palavra, que André Luiz fala muito nas obras do Chico Xavier. E isso aí é um sentido muito, muito interessante. Primeiro vamos entender que todos nós somos energia, nós temos energia. Tudo no planeta Terra gira em torno de energia. Essas paredes têm energia? Tem. Uma carreira de cocaína tem energia? Tem. Esse copo está com energia? Tem energia. Tudo circula energia. Não é nem uma exclusividade do espiritismo, que tudo tem uma manta de energia, certo? Nós somos feitos, nós temos a nossa energia, nós temos a nossa aura, que é uma forma de energia, vamos dizer assim, para ficar mais simples para você. Desta forma, essa energia é o fator predominante do processo das vibrações compensadas. Mas vamos lá. Agora sim, agora acho que esse aqui eu vou fazer em 1 hora, então nós vamos lá para umas 2 horas da manhã mesmo, como tu me autorizou, tá bom? Vamos lá. Vai ser assim, ó. Considerando por oportuna a observação de Paulo de Tarso de que estamos cercados por uma nuvem de testemunha, aqui também, somos compelidos a medir e pensar na balança consciencial as sérias responsabilidades que decorrem do conhecimento que já temos de tais verdades. Isso porque tais criações mentais, determinarão inevitavelmente o tipo e o caráter de nossas companhias espirituais, em virtude das vibrações compensadas. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu preciso ir no centro espírita para saber que espírito está do meu lado? Não. Não preciso ir no centro espírita para perguntar qual é o espírito que está do meu lado? Não. A coisa mais fácil que existe para nós, encarnados, é saber qual é o espírito que está do nosso lado. Coisa mais fácil que existe. Não precisa nem perguntar para ninguém. É como ensinar o alfabeto para a criança pequena. Só saber o que você está pensando.
Você vai saber. Ah, estou lá no meu quarto, cheguei da escola, estou louco para fumar maconha. Que é o espírito do lado do meu filho? Espíritos que gostam da maconha, espíritos da área das drogas. Simples assim. Acordei de manhã e pensei em ir na PAI fazer uma leitura com meus irmãos lá da Bíblia. Que eram os espíritos que estão lá do meu lado. Nesse momento, eles estão até do meu lado me esperando. Isso mesmo, cara. Vai lá, tem uma Bíblia lá na entrada, tu já pega ela e já vai. Sabe, os espíritos já estão do bem. Simples assim. Qual é o espírito que está do meu lado quando eu estou brigando com a minha esposa? Fácil de saber. Espíritos que querem ver eu brigar com a minha esposa. Qual é o espírito que está do meu lado quando eu estou bebendo no bar? Fácil. Aqueles que morreram antes de mim, que era alcoólatra. Simples assim. Não tem erro. Ninguém pode errar, ninguém precisa ir na casa do espírito para perguntar que espírito. Desta forma, as vibrações compensadas têm tudo a ver com isso. Tudo a ver, certo? Continuando. O assistente Aulos, no livro de Chico Xavier, vai trazer André Luiz que a agressividade é um fenômeno intensamente generalizado e que as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivo e destruidor. Vamos entender esse parágrafo aqui através do exemplo, certo? Para vocês terem uma ideia. Está tendo uma festa de casamento no Clube Guarani, ou no Itamirim, aqui em Itajaí. 200 mesas, lotado o salão, 200 mesas, e um monte de gente bebendo. Não, mas aqui em Itajaí ninguém bebe em festa de casamento. Bebe? Bebe? Aqui tem bebida em festa de casamento aqui? Lá em Bom Lero não tem. Não tem. Para você entender. Então, 200 pessoas bebendo, né? Algumas não, é lógico, né? Mas 200 pessoas bebendo. Lá na última mesa, encostada à parede lá, e eu estou na primeira, né? Lá na última mesa, lá começa uma discussão, cada mesa tem 5 pessoas, 6 pessoas, começa uma discussão entre 2 pessoas daquela mesa. O que está havendo ali, então, numa leitura espiritual? Energias que estão se vibrando entre si, fazendo a ligação, porque são energias de briga, vocês estão entendendo? São energias idênticas. Entre 2 da mesa. Daqui a pouco, entre o terceiro, o quarto e o quinto. Começa a discussão bate-boca, certo? A mesa do lado, ninguém está discutindo. A outra também não, a outra também não, a outra também não. Só para vocês entenderem. Mas daqui a pouco essa energia se avolumou e se compensou. Eu quero que vocês entendam vibrações compensadas. Se compensou. Ou seja, 5 integrantes da mesa vibrando com gritaria e briga, batendo boca, gerando uma energia, certo? Cada um acompanhado por um ou mais espíritos que estão vibrando na violência, alimentando e compensando e expandindo essa energia. Entenderam ou não entenderam? Essa energia vai se expandir. Nós vamos fazer uma leitura espiritual e ver, você vê aquela energia ruim desse grupo da última mesa lá, chegando e tocando na mesa do lado. Tocando na mesa do lado, ela penetra o perispírito de todos aqueles integrantes daquela mesa do lado. Se algum deles está com muita tentação nas questões da violência atávica, do primitivismo que nós colocamos no início, aflora dele. E ele diz assim, para com isso aí, você daí. Começa, aí os outros revidam, começou a bate-boca entre uma mesa e outra. Vocês estão entendendo? Agora volumou X vezes 2. Vamos botar a violência como X. Volumou, compensou, vibrou mais, 2 mesas. Está se expandindo. Aí já vai na terceira e na quarta. E eu estou aqui dentro quando eu vejo metade do salão está brigando. Vocês entenderam a vibração que eu pensava? E um ensinamento, o que eu faço nessa situação? Pego a minha esposa e vou embora para casa. Por quê? Por que eu vou embora para casa? Porque quando essa energia chegar em mim, que eu estou na primeira mesa lá, pode ser que ela faça explodir a violência que habita no nosso interior. Vocês entenderam isso? Já temos aqui um ensinamento de como proceder nas questões da violência. É como no jogo no Maracanã, em qualquer lugar lá do Rio de Janeiro, né? Você vê a briga, a Globo mostra a briga lá. 10 torcedores do Botafogo brigando entre si. Torcedor do mesmo time briga entre si, briga. Entre si, briga. Aí a Globo mostra 10 brigando ali. Aí a Globo volta pro jogo. Daqui a pouco a Globo volta, tem mais 50 brigando. O que está ocorrendo ali? Vibrações compensadas. Vocês entenderam? Está vibrando as energias ruins, entre os encarnados e os desencarnados, se ampliando, se expandindo, tocando nos outros, movendo, e muitos com um copo de cerveja na mão.
certo? Então é muito interessante vocês entenderem isso, dos perigos de nós irmos em determinado lugar e começou a violência. E muitos são curiosos, querem parar para ver, né? Daqui a pouco aquele está brigando com outros. Isso aí é só você ver na televisão, você vai ver, às vezes a pessoa parou só para assistir a briga, daqui a pouco ele está brigando. Por quê? Se expandiu essa energia ruim, né? Dos espíritos encarnados e dos desencarnados, ali junto, e chegou nele. Tocou nele, ele se revoltou com algum ato que ele viu e partiu para cima, certo? Só para vocês terem uma ideia. Os nossos atos de pensamento traduzem-se em nossos movimentos vibratórios. Ó. Atos e pensamentos, hein? Movimentos vibratórios, energia, vibração. E se o foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos de pensamento transforma-se em pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Olha aí! Leon Denis trazendo que eu também posso gerar energia boa. E aí eu posso contaminar. Eu me acordei de manhã com vontade de ir na pai para fazer uma leitura com meus irmãos. Aí chega o meu filho do lado, sempre essa energia boa. Ele também gostou. Pai, tu vai em algum lugar agora? O espírito movimentado me pergunta, onde é que ele vai? E ele pergunta, não, vou lá na pai agora. Posso ir contigo? Posso. Ou seja, a minha energia boa se expandiu, compensou com os espíritos do bem que estão do meu lado, que tocou o meu filho que se sentiu tocado e brotou dentro dele o bem que tem dentro dele, e ele acaba indo comigo. Vocês entenderam isso aí? Que é para os dois lados? Então ela compensa nos dois sentidos. O Diniz coloca muito bem, ó, gerador do bem e do mal. É muito interessante os nossos movimentos. Então, aquilo que você vibra, você joga para o outro. Você joga para o outro. De uma forma ou de outra, você joga. Dependendo de como ele está, ele pode ser receptivo ou não. É como se fosse mais ou menos assim, ó, expande de mim essa energia, né? Como se fosse essa aura que se expande. Ela se expandiu, compensou com os espíritos que estão na minha volta, o mesmo tipo de energia, ela chega bem poderosa junto às outras pessoas. Né? Inclusive, quando ela se expande, quando essa vibração compensando, ela compensa com outros espíritos. Quando tu vê, você estava só com 10 espíritos lá naquela última mesa, agora já estão 50, 60, 100 espíritos compensando energias ruins com todo mundo. Certo? Como se nós fosse médium e olhasse para aquele salão lá no Guarani e visse assim, que 1000 pessoas, 3.000 espíritos, todos compensando a mesma energia, transformando aquela energia ruim. E aí eu me lembro de uma história do André Luiz, no livro, acho que é no Domínios da Mediunidade, em que ele vai visitar um ambiente ruim, um bar ruim aqui, né? E ele põe o pé dentro do ambiente e ele se sentiu mal. A somatória do ambiente era tão ruim, a energia era tão péssima, era tão brutal, era tão violenta, era tão agressiva aquele sentido que tocou nele. Naquele milésimo de segundo ele fechou os olhos e já se restaurou, né? Para você ter uma ideia. Então quando você assim, eu vou ver uma luta de boxe lá em Balneário Camboriú. Faça uma reflexão. A nossa proposta é uma exposição reflexiva, né? Será que nessa luta de boxe só vai ter energia boa ali? Como será que vai estar a energia daquele ambiente? Então é uma reflexão que nós temos que fazer quando nos deslocamos para essas situações. Existe a influência das ondas dos pensamentos, com as quais nós sintonizamos, segundo o princípio que o semelhante atrai o semelhante, fortalecendo os pensamentos, sentimentos próprios da faixa vibratória que nos situamos. Quase tudo que nós já falamos, né? Ondas de pensamento vai atrair. Vai haver uma... A lei de atração é fatal. Nesse sentido, né? Continuando. Aí que tem uma figura para vocês verem, a afinidade mental, eu estou afinando, tendo uma condição mental igual a do meu parceiro, através do pensamento, estamos pensando a mesma coisa, mas depois entra o sentimento, que é a sintonia vibratória. Primeiro eu jogo o pensamento, o meu pensamento bate no parceiro, ou no espírito, que está pensando a mesma coisa. Opa, aí desce para a questão do sentimento, que vai levar a uma sintonia vibratória. Esse é o processo para entender a questão de uma forma. Primeiro ela se dá pelo pensamento, depois entra na questão do sentimento para se tornar a sintonia vibratória. E aí aqui é que sai a energia que realmente vai ditar as questões da violência, como nós estamos trabalhando na noite de hoje, certo? André Luiz, no livro Na Dúvida da Habilidade, nos esclarece mais, nós já estamos quinta ou sexta slide só sobre vibrações compensadas, para vocês entender como é importante esse tema, esse conhecimento dentro do processo das vibrações, mas em tudo em nossa vida, né?
É como você começa uma discussão, você e sua esposa, começa a discutir. Quando vê, já está seu filho, seu irmão, todo mundo discutindo e batendo. O que houve ali? Vibrações compensadas. Entre os integrantes encarnados e entre os espíritos que acompanham todos ali naquele lado. Mas ele vai dizer assim, ó, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que em quem nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Olha só, fato, né? Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocada entre as companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios. Eu tenho um laranjal, 500 pés. Aí vou misturar macieiras, pés de maçã. Vai complicar? Vai complicar. Ali já tinha um sentido só, é o que André Luiz está colocando, né? Atraímos espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Olha só que interessante, hein? Tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Fantástico, né? Leiam de novo, com calma, e reflitam em cima do que está escrito aqui, ó. Somente pode dar conforme o que tem. Eu só dou para o próximo aquilo que eu tenho. E vou receber de acordo com aquilo que eu dei. Certo? Impressionante. Procederam acertadamente aqueles que comparam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Refletimos e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. É uma pena que nós não somos médiums, senão nós deveríamos ir sempre, né? Você está pensando, está refletindo, aquela imagem está indo em direção ao outro. É impressionante isso aí. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que se nutrem. Vocês imaginam a guerra da Ucrânia? Aquele grupo de soldados, em que na sua maioria está vibrando para atacar o inimigo, né? Um ou outro que não esteja, ele vai ser sufocado. Olha só que interessante. Vamos tentar entender bem direitinho. Olha só. Ele vai ser sufocado pela energia predominante. É como se você não bebe, você vai no bar e todo mundo está bebendo. Você vai entrar lá, a energia é totalmente contrária a você. A energia circulante ali é uma energia totalmente diferente, a composição dela, da energia que eu tenho dentro de mim. Ora, eu sou o quê? Minoria. Muito difícil eu conseguir me vencer e me postar como tal nessa situação. Posso conseguir? Pode, mas é muito difícil. Porque a somatória é 1000 vezes maior daquilo que eu tenho dentro de mim. Então é muito interessante, né? São pensamentos que se nutrem. E eu chego ali, eu vou ser o quê? Algo diferente. Como algo diferente, todos vão me atacar. E é muito interessante agora, como nós vamos até tarde mesmo, dá para me dissertar bastante, né? Vamos abrir um parênteses, né? Eu estou dentro de um ambiente desse, como eu falei agora. E o Carlos é o único que não bebe. O Carlos é o único que não bebe. Tem 20 pessoas bebendo ali. É como se eu entrasse e todos eles percebessem isso inconscientemente. E olhassem para mim de uma forma de menosprezo, de uma forma de quem não está gostando, esse aí não bebe, olha lá, está tomando uma garrafa de água mineral, vamos lá tirar sarro dele, nos espíritos? Vamos. Eu passei por isso nas festas. O Monteiro não bebe, deixa ele lá no cantinho dele, certo? Então uma questão que o predomínio daquela energia, da maioridade das pessoas que estão ali presentes, que estão nas questões da bebida, por exemplo, vão olhar para mim, incentivada quase todas pelos espíritos que estão me acompanhando. Os espíritos, olha, entrou o Carlos ali, o Carlos não bebe, olha lá, vai tomar água mineral. Vamos fazer o seguinte, aquele lá que está mais alterado, que é mais violento, vamos passar pelo lado do Carlos e dar um tropeção e cair na mesa do Carlos, para gerar uma briga com o Carlos. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Então é uma condição muito difícil. Então o que o Carlos vai fazer? Não vai. Não vai. Não vai. Mesmo porque pode ser que eu não goste da bebida, mas eu trago a violência dentro de mim. Sim. Então pode ser que esse tropeço que essa pessoa faça de propósito através de uma incitação de um espírito faça eu me tornar agressivo e brigar com a pessoa. Vocês entenderam?
Porque a vibração compensada, que é o nosso objetivo, nós estamos falando, ela se torna muito densa, muito firme, muito forte naquele ambiente, fazendo com que algo que está em 500 leve um choque. Percebe? Como é que eu vou diluir, eu, Carlos, sozinho, diluir um pouco dessa energia? Muito difícil. Não vou ter concentração para orar, não vou ter concentração para fechar os olhos e fazer uma prece, nada. Essa energia está sufocando dentro de mim. Além do mais, pessoal, é muito comum essa situação que eu falei, é que nós não temos olhos de ver, nós não somos médios, né? É muito comum você estar num ambiente como esse que eu falei, de um bar, e você não está bebendo, está com pensamentos bons, e os espíritos dizem, não, pessoal, vamos todo mundo atacar aquilo lá. Muito comum. Ele está destoando daquele ambiente que os espíritos estão gostando, certo? Está provocando. Então é muito interessante isso aí. Isso muito acontece em questões do álcool também, né? Vamos dizer assim, né? Qual o destino dos espíritos que persistem na violência? Ainda no dia de hoje, né? Aqueles que não aproveitaram serão reencaminhados para outros níveis de vida, qual aconteceu anteriormente, quando vieram para o planeta dos exilados de outros sistemas, e aqui encontraram o homem primitivo. Brilhante, né? Continuando. Então, esses espíritos que saíram lá da realidade, lá das regiões primitivas, que estavam parados, retornam no meio de nós, e muitos deles não estão conseguindo tirar a violência de dentro deles. Para onde eles vão? Eles vão para outros planetas, né? Na qualidade da Terra, um pouquinho mais no início, como os capelinos, quando vieram para cá, sentiram muito isso, né? É quando os capelinos vieram lá de Capela para cá, chegaram aqui, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. A parte científica, a parte material, eles sentiram muito, né? Eles sentiram muito, tiveram que fazer algumas coisas. Então é como a gente entendesse que eu vou sair daqui porque eu não consegui driblar e me melhorar na minha violência. Vou para outro planeta que está começando na idade da pedra, por exemplo, para vocês entenderem. Vai ser um choque para mim, que estava acostumado com tablet, com internet. Vai ser um choque para mim, certo? Foi o que ocorreu com os capelinos, né? E aí vão encontrar o homem primitivo, ó. Vê os sistemas daqui, o homem primitivo. Contribuição do espiritismo ante a violência atual. O que a doutrina espírita pode contribuir, ajudar nesse sentido da violência, né? Diz o Mestre Jesus, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Numa alusão clara de que só aqueles que vencerem seus impulsos violentos, fazendo-se construtor da paz, terá a oportunidade de habitar a terra em seu período de regeneração. Eu costumo dizer assim, quem gosta de Balneário Camboriú, quer continuar morando aqui no Balneário Camboriú no período de regeneração, quer. Siga o ensinamento de Jesus. Como vai ser regeneração? Não vai ter violência, cara? É assim, ó, é como nós olhássemos hoje e dizemos assim, o que dá ibope no Jornal Nacional? A violência, a agressividade. Ciclano se jogou, Ciclano se matou, todo mundo. O predomínio o que no Jornal? Isso já melhorou bastante, né? Na minha época de guri era 99% notícia ruim no Jornal Nacional. Hoje já temos algumas notícias boas, geralmente no finalzinho, né? Alguma mensagem boa que o jornal coloca, né? Para vocês terem uma ideia que o bem agora está começando aqui a se pronunciar. Como é que é o bem no planeta de provas e expiações? Tímido, segundo os espíritos. O bem é tímido, é acanhado. Como será o bem no planeta de regeneração? Será o dominante. Como será o mal? Tímido, acanhado. Ficou claro para vocês isso? Então quer dizer que nós vamos para lá, não vamos conseguir tirar 100% das nossas impulsos, né? Vamos domar ao máximo que a gente pode, vamos ir para a regeneração, e se nós quisermos praticar algum mal, vamos se sentir envergonhados. Olha só que interessante. Porque a predominância vai ser o bem, certo? Para vocês entenderem. Qual é o principal meio que nós temos para eliminar a violência no nosso planeta? Alguém tem alguma ideia, sabe? É uma palavra só que os espíritos colocam para nós. Joana coloca, através de Divaldo, André Luiz e Emmanuel também falam dessa palavra. Qual o principal meio? Vamos fazer uma reflexão, ver se você consegue chegar. Uma palavrinha só. Que temos para eliminar a violência do nosso planeta. O que a gente pode fazer olhando para as crianças? Já dei uma dica, né? Só que nós pais somos violentos, né? Inspiramos nossos filhos a serem violentos, né? Filho, eu fui criado assim, eu no Rio Grande do Sul, né?
Não vem de casa apanhando do coleguinha no Zandol. Não vai entrar em casa, meu pai já dizia para mim, né? Então, estimulando em mim a violência. Né? E criado dessa maneira. O que é isso? Educação, né? Só que a educação é um problema complicado. É por meio da renovação interior que o homem encontrará condições de evitar ações violentas que criam o ciclo vicioso que vivemos hoje. Ou seja, eu tenho que modificar, trabalhar primeiro a violência dos meus e depois educar os que estão à volta, né? Vamos dizer assim. A luta está aí e é necessário que façamos um bom combate com as armas do amor, a fim de alterarmos o nosso padrão vibratório. Olha só, por causa das vibrações compensadas e, consequentemente, o do planeta Terra, que é o nosso lar, certo? Levará algum tempo para isso que ocorra? Com certeza. Mas não nos esqueçamos das palavras de André Luiz no livro Nosso Lar, que ele diz mais ou menos assim, ó. Uma existência é um ato, um corpo uma veste. Então, essa encarnação minha é um ato. Esse meu corpo é uma veste, é uma roupa. Um século é um dia. 100 anos para mim aqui é muito, né? A nível espiritual, não. Um serviço, uma experiência. Coisa que eu faço é uma experiência que eu adquiro. Certo? Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Então, cada vez a gente tem a opção de renovar, né? Cada vez, e é muito interessante, né? As pessoas que dominam um pouco a questão da violência, ela pode ser testada que ela vai vencer. E é muito interessante, mais ainda, que tudo que a gente faça de bem, que a gente dominou, a gente pode ser tentado, que não vai cair, que a gente dominou. E aí a gente acaba não sendo mais tentado, já venci, já fui tentado e já venci. Nas questões da violência, a mesma coisa. Como me reconhecer como violento? Como saber se eu sou violento? Eu tenho que ser tentado por aquilo, para poder ver a minha condição, certo? Evangelho no lar. É muito interessante que, ó, depois eu voltar aqui, ó, o Evangelho no lar. Vamos entender através do exemplo, né? Vamos abrir um parênteses aqui para fazer um exemplo para entender o Evangelho no lar. É como se hoje de manhã eu acordei e comecei a brigar com a minha esposa. Os espíritos juntos, os meus obsessores, os delas, outros espíritos que só querem ver a confusão. Tem espíritos que não quer ver, não tem nada a ver com você e vai na sua casa só para ver você brigar, sim. Espíritos zombeteiros, espíritos ignorantes, brincadores, vão para ver isso dentro da sua casa. E aí quando ele chega aí, eu acordo e faço essa situação com a minha esposa, gerando uma energia muito ruim. Compensou a minha energia para dela ruim, para a energia desse espírito se expandir. Se alguém tiver condições ou entender do Evangelho no lar, pode dissipar essas energias. Porque se eu passar o dia todo na minha casa com essa vibração, o processo todo vai ser desencadear uma vibração compensadora na minha casa que pode atingir quem me visitar, meus filhos, quando quer que seja. Mas se eu tiver condições de em seguida, ou no final da noite, para limpar essa energia, que eu faço o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar, ele tem uma condição que a gente não enxerga, né? O que está ocorrendo ali. Mas os espíritos são diretos a dizer, enquanto você está fazendo o Evangelho no lar, a equipe espiritual está limpando as energias ruins deixadas pelos espíritos que estiveram na sua casa ou estão na sua casa. É uma asepsia, uma limpeza espiritual. Porque o espírito ruim que vai na sua casa e vibra com você na questão da violência, onde ele tocar esse espírito, ele vai deixar a energia dele. Eu não tenho hora de ver, mas o espírito está deixando a energia dele ali. Isso se faz necessário uma limpeza espiritual. E o Evangelho, numa das situações que ele pode ajudar, é essa, certo? Que a gente não tem ideia, né? Mas é o que está ocorrendo. Prece. Clarando a mente em trevas, a oração representa igualmente valioso recurso para conduzir o indivíduo à paz. Prece. Já te cansaste de fazer prece alguma vez? Depois que terminou uma prece, você já estava cansado, assim, cansei de fazer. Teoricamente a prece não cansa, né? Ela te dá mais energia, né? Vamos dizer assim. Ainda não vi no jornal, Bernadette, ó, o indivíduo morreu porque orou demais. Não, estou fazendo uma ironia para vocês refletirem, né? Para vocês refletirem. Então eu posso orar 100 vezes por dia que eu não vou me cansar, não vai cansar.
Olha a reflexão. Eu posso orar a qualquer momento? Pode, você não vai se cansar, não. Vai perder energia? Não vai ganhar. Nós não entendemos isso, né? Nós só oramos quando a coisa, a água subiu, né? Porque se nós soubéssemos que a oração tem esse poder todo, nós oramos em todos os instantes. E é muito interessante que eu me lembro que lá na delegacia eu tinha a minha sala, né? E aí fui felizado com isso até, né? Tinha a minha própria sala, né? E às vezes chegava um preso, qualquer coisa assim, o ambiente da delegacia ficava meio pesado, gritaria, briga e tudo mais. E eu não estava envolvido naquela situação, mas a energia da delegacia estava compensando. Vocês estão entendendo? A energia da delegacia, Selma, estava compensando. Ela estava se compensando, ela estava se expandindo por dentro da delegacia. Ora, ia chegar na sala do Carlos, ia ativar alguma coisa da violência do Carlos, ia. Não tem nem dúvida, né? E eu, depois que eu já tinha conhecimento espírita, eu consegui entender como me proteger. Né? E é uma condição que cabe para todos nós. Né? Eu sabia que esse ambiente estava pesado, assim, eu pegava e me trancava na minha sala, fechava, como que estivesse lá. Pegava o Evangelho segundo o Espírito de Almeida, do dia. E depois eu estava em oração. 20 minutos depois eu abria a sala. E descia, parecia aquele silêncio todinho na delegacia. A coisa já tinha baixado, sabe? Ele já estava na cela, estava aqui todo, entendeu? Só para vocês entenderem. É o que nós devemos fazer nessas condições. Né? O difícil é nós nos lembrar, né? Porque se nós conseguíssemos lembrar da oração, o poder da oração, né? É que a gente não vê, né? Muitas vezes a mãe diz assim, eu não oro mais com meu filho, porque eu sei que ele vai para a rua, na sexta, tarde, domingo, e cheira crack o dia todo, fica com crack para lá e para cá, e come isso, aquilo, e depois volta. Essa mãe deveria orar? Deveria. E aí tem uma história bem interessante, né? Porque a gente, muitos de nós não acreditamos na oração porque não temos fé. Além de não ter fé, nós não vemos o que acontece. Entende? Tu faz uma oração com um amigo teu, que está doente no hospital. No outro dia ele desencarna. E diz, tem uma oração que desencarnou, o que é isso? Deu um efeito contrário. Negativo. Negativo. Você não sabe a leitura? Talvez a sua oração ajudou ele a desencarnar, que era o momento certo, que seria um benefício para ele, que ele já estava em condição de se recuperar no instrutor e a tua oração ajudou ele. Mas tu pensou ao contrário, porque tu não faz a leitura. Vocês entendem isso? Então a mãe deveria orar para o filho que vai sair para usar crack? Sim, deveria. Deveria. Talvez a oração que ela tivesse orado, a oração dela tinha levado ele a sair de bicicleta para usar crack com os amigos, e no meio do caminho ele foi atropelado, quebrou o braço e não aconteceu nada com ele, ele não conseguiu chegar no crack, porque se ele chegasse naquele dia, ele poderia ter tido uma overdose, porque tinha muito crack ali. Vocês entenderam o que eu falei? E a mãe nunca vai saber que a oração dela ajudou o filho dela. Então é difícil, né? A gente não acredita nessas coisas, não vê esse sentido, não joga fé nesse sentido. Então a oração é fantástica. Evangelização espírita, né? Que é a condição de trazer nossos filhos, não quando ele tiver 15 anos no centro espírita. Vai ser mais difícil, vai. Devo levar aos 15 anos, mas vai ser mais difícil, vai. Quando é que eu devo levar meus filhos no centro espírita? Leva quando você está grávida. Como? Sim, quando está grávida. Ele já começa a receber os benefícios ali, na barriga da mãe. A Casa de Jesus tem um núcleo Ernest Schmidt no bairro Conde de Vila Verde, em Monte Alegre, onde as mães deixam os filhos do aniversário lá, né? Recém-nascido, pequenas idades, mas ali já é uma preparação que já estão ganhando. Muitos daqueles espíritos são espíritos que podem vir dessa hora da violência e tudo mais, que já estão recebendo tanto energias ali boas ali, percebe isso? Aí é fácil levar meu filho aos 15 anos no centro espírita? Ele vai querer ir de boa vontade? Muito difícil. Percebe isso? Quando você faz o costume, acrescenta isso à criança desde as primeiras idades, primeiros anos, é um processo que vai se valorizar muito mais. Não quer dizer que ele vai evitar a questão toda, mas vai dar um entendimento. Talvez quando ele fosse usar droga aos 14, já que ele nasceu dentro do centro espírita praticamente, né, como um bebê, ele fosse pensar um pouco mais, né? Tem essa condição, né? A benevolência contrastando com a agressão é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. Para varrer-se o mal da face da terra, é preciso que se aplique métodos naturais conducentes por esse objetivo. Não é natural a educação do espírito. Vocês entendem a educação? Olha só. A educação, ela está ligada a uma palavra chamada exemplo.
Não adianta eu querer educar o meu filho se eu não dou exemplo. Não adianta eu querer que meu filho não beba ou não fume se eu bebo e fumo na frente dele. Não, mas Carlos, eu bebo na frente do meu filho enquanto ele é pequenininho, depois que ele crescer eu não vou beber mais. Não, não. Pequenininho é o corpo. O espírito é milenar. O corpo da criança de 2 meses de idade é um. O espírito é milenar. E ele está vendo o pai fumar, tem 2 meses de idade, mas com um espírito milenar, não com 2 meses de idade. Porque o reflexo está no perispírito dele. A idade dele está onde? No perispírito dele. Dessa forma, através dos olhos do nenê de 2 meses, o espírito vê, ouve tudo que é aquilo que o pai está fazendo. Então o exemplo se conjuga, por botar educação igual ao exemplo. Certo? Para vocês terem uma ideia. Reflexões finais. Não vamos até as 2 horas, já são 9 horas, já vamos encerrar, já muito bom, né? Assustei todo mundo, mas agora está todo mundo mais tranquilo, né? Vamos lá. Só para terminar, tem algumas frases, vou passar rapidinho para nós concluir a nossa reflexão da noite. Mais ou menos assim, ó. Esse texto aqui do Jonas Gentry, ele aborda tudo que a gente falou, tá? Ela começa assim, ó. Entre as expressões do primarismo, ó, no mercado das paixões humanas, destaca-se com realce a violência, espalhando angústia e dor. Tudo que a gente falou, ela vai botar nesse texto, é impressionante. Remanescente dos instintos agressivos, como falamos, ela estiola as mais formosas florações da vida, estabelecendo o caos. Olha só. Em onda volumosa, vibrações compensadas, arrasa deixando destroços por onde passa alucinado. Na raiz da violência encontra-se a falta de desenvolvimento do senso moral, que o espírito aprimora através da educação. Olha só, gente, do exercício dos valores éticos da amplitude de consciência. O atavismo cruel, como a gente falou, né, demora de ser transformado em ação edificante. Faça suas vinculações com os reflexos instintivos do período animal, que se prolongam perturbador. Não apenas gera aflição quando desencadeada, mas como também provoca reações equivalentes em sucessão quase incontrolável, arrebentando tudo quanto se lhe opõe no percurso destrutivo. Maravilhoso! Esse texto é um texto para ser estudado. Parágrafo, tudo que nós falamos na noite de hoje aqui, para vocês terem uma ideia. Certo? A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. É fácil ter calma quando alguém me dá um tapa na cara? Jesus disse, né? Qual é a resposta para isso? Dê a outra face. Essa é a resposta de Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo. A violência do mundo se combate com as armas do bem apontadas em nossa própria direção. Divaldo Franco. Gandhi, ele é totalmente diferente de Jesus, não tem nada a ver. Mas ele é o que mais transformou o bem e a não violência no nosso planeta. Para você ter uma ideia. Ele diz mais ou menos, ele lutou contra os ingleses sem ter uma arma, só com a palavra e com os atos. Né? Ele diz assim, a não violência requer muito coragem do que a violência. Olha só. Então o corajoso não é aquele que bate, que briga, que revida, que vai na vingança? Não, esse é o fraco. O forte é aquele que não vinga-se. O forte é aquele que não devolve a violência. Olha o disparate do nosso conceito, né? Para nós o forte é meu marido levantava do colega e ele não revidou. É um covarde. Negativo, ele é fortíssimo. Fortíssimo. Percebe isso? Mas hoje, no século XXI, o que todo mundo que a sociedade estipulou, que eu devo revidar. Não, mas segundo o próprio Gandhi, a doutrina espírita, não. A não violência nunca deve ser usada como um escudo para a covardia. É uma arma para os bravos. Brilhante. Brilhante. E ele continua. Nunca use violência de nenhum tipo. Nunca ameace com violência de nenhum modo. Ameaçar? Nunca sequer tenha pensamentos violentos. É fácil? Isso. Nunca discuta porque isso ataca a opinião do outro. Lá em Balneário Camboriú, nenhum casal discute. Porque ele fez uma pesquisa, ninguém discute lá. Nenhum casal bate boca lá. Nunca critique porque isso ataca o ego do outro. E o seu sucesso está garantido. Tá aí a regrinha do Gandhi. A regrinha do Gandhi. Né? Deveis amar os desgraçados e os criminosos como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrepender. Evangelho segundo o Espiritismo. É tanto o vosso próximo criminoso como o melhor dos homens. Evangelho segundo o Espiritismo.
Para terminar, vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque eles se tornarão seus atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão hábitos. Olha a lógica. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seu caráter. Continuando na lógica. Vigie seu caráter, porque eles se tornarão seu destino. Pronto. Enquanto o homem estiver a favor do ter, esquecendo do ser, difícil será vencer a violência que existe dentro de cada um de nós. O violento renasce com as tendências e inclinações para certas condutas trazidas provavelmente diferentes do pretérito. Porém, possui o poder de mudar sua conduta valendo da maior conquista do espírito humano. Qual é? Livre-arbítrio. Muito obrigado a todos. Espero ter contribuído de uma forma ou de outra com algum ensinamento da doutrina espírita para que nós possamos refletir. A proposta é nós sempre, numa situação de agressividade, tentarmos refletir nos ensinamentos, né? Tentarmos colocarmos para fora o nosso lado do bem, tá certo? Que Jesus abraça todos vocês. Muito obrigado.